Bom dia. Mais um dia em que nós podemos reescrever a nossa história. Mais um dia em que nós somos convidados a uma reflexão diária. Mais um dia que nós precisamos refletir, pensar que Deus nos deu mais um dia de vida e isso nos impõe a obrigatoriedade de repensarmos a vida, as nossas ações, as nossas omissões, para que possamos nos debruçar aos pés de Deus e ajoelhados pedimos perdão por todas as nossas falhas, ao mesmo tempo que nós precisamos compreender a necessidade de nos tornarmos melhores seres humanos. Esse convite é feito diariamente. Todas as vezes que acordamos, mais uma chance nós tivemos, mais uma chance recebemos. Significa dizer que eu preciso pensar na vida, eu preciso meditar nas minhas ações. O ontem já não me pertence mais e por isso eu tenho que pensar em tudo que eu deixei de exemplo no ontem. E eu não preciso me pautar nos exemplos dos outros, eu preciso me pautar nas minhas próprias ações. Refletir exatamente na palavra de Deus, na palavra do Senhor, na palavra da salvação. Ver exatamente quais são as orientações espirituais pautadas nas Sagradas Escrituras para que eu me torne melhor. Eu preciso entender que Deus ele fala comigo diariamente. Deus ele nos dá mais um dia de vida, mas ele também conversa conosco. O grande problema é que muitas vezes nós não paramos para ouvir aquilo que Deus tem a nos dizer. E ele conversa conosco das formas mais improváveis. Mas nós precisamos sempre parar para tentar conseguir escutar as exortações. E as exortações espirituais, ela vem através de uma palavra dita na igreja, ela vem através de um acontecimento no nosso dia a dia, ela vem diante de algum problema ou de alguma tempestade dentro da nossa própria casa. Mas tudo que nos acontece, Deus, ele tenta avisar qual é o melhor caminho a seguir. Por isso que tem pessoas que costumam dizer que a gente tem sempre um anjinho e um diabinho, um de cada lado. Mas nós precisamos estar sempre voltados aos céus para que nós possamos escutar sempre o nosso anjo. É a melhor fala, é a melhor orientação. O grande problema é saber se nós estamos fazendo isso. Interessante é que Asaf, salmista, no livro de Salmo, capítulo 81, ele fala sobre essa necessidade de escutarmos a voz de Deus. Ele diz assim: exultai em Deus nossa força, aclamai ao Deus de Jacó, entoai o canto e tocai o tímpano, a cítara melodiosa com a harpa, tocai a trombeta na lua nova, na lua cheia, nosso dia de festa. Este é um preceito para Israel, um decreto do Deus de Jacó. Deu como um testemunho a José quando saiu da terra do Egito. Ouvi uma língua desconhecida. Libertei do peso o seu ombro. Suas mãos expuseram o cesto. Gritastes a mim na angústia e eu te libertei. Envolto na nuvem te dei respostas. Te provei junto às águas do Meriba. Ouve, meu povo, quero te avisar, Israel. Quem dera que me ouvisses. Não haja no teu meio um outro Deus. Não adores um Deus estrangeiro. Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito. Abre a boca, eu quero enchê-la. Mas meu povo não ouviu minha voz. Israel não me obedeceu. Por isso, abandonei a dureza do seu coração, deixando que seguisse sua própria cabeça. Se o meu povo me ouvisse, se Israel andasse por meus caminhos, logo eu venceria seus inimigos e contra os seus adversários levantaria a mão. Os inimigos do Senhor o adulariam e a sorte deles estaria lançada para sempre. Eu o alimentaria com flor do trigo e o saciaria com mel do rochedo. Palavra do Senhor. Graças a Deus. É interessante pensar que o convite que é feito através de Asaf é dizendo ao povo de Israel: escuta o Senhor. Se pelo menos tivesse ouvido, se pelo menos tivesse feito o que ele mandou,
se pelo menos tivesse parado para refletir nas orientações, se não tivessem feito outros deuses para adorar, se não tivesse feito tantas coisas errôneas. Ele disse: eu sou o Senhor teu Deus, aquele que te tirou do Egito, aquele que te tirou do sofrimento, aquele que é capaz de te ajudar, sim, eu sou aquele que te abandonou à dureza do teu próprio coração, deixando que seguisse sua própria cabeça. E Deus, Ele nos dá o livre-arbítrio. Ele nos dá a condição de fazermos a escolha se nós queremos segui-lo ou se nós vamos querer realmente caminhar pelo caminho errado. Mas é preciso que eu escute. E Ele diz: abre-te, abre o tímpano, abre a boca, ouves, fala sobre Deus, fala sobre mim que sou o Deus de Jacó. Deus, Ele também está nos dando a condição de escolhermos caminhar pelo caminho dele. É preciso que eu entenda que quando eu posso, eu sigo. Mas eu preciso poder em Deus e não em homens. Eu preciso entender que eu preciso fazer a minha parte diante dos céus. Eu preciso buscar a Deus acima de qualquer coisa. A determinação do próprio Cristo foi essa: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. A gente muitas vezes falha com Deus e simplesmente, em vez de parar para ouvir o Senhor, a gente para ouvir o que não deve e termina, em vez de falar do Senhor, falando dos nossos próprios irmãos. É preciso que nós entendamos exatamente a exortação desse Salmo 81. A necessidade que nós temos de nos alimentarmos no Senhor, de sermos saciados por Ele. É possível? Sim, é possível. Mas eu preciso saber fazer a minha boa escolha hoje, no tempo presente. Porque o amanhã a Deus pertence e o ontem já ficou para trás. Por isso eu preciso entender a necessidade de ser um melhor cristão e procurar fazer a minha parte. Ouve, ó Israel, a palavra do Senhor. Ouve, povo escolhido. Ouve, fiel cristão. Ouve, porque o Senhor está se colocando na posição de ser ouvido para responder às nossas súplicas. Mas se nós não pararmos para ouvi-lo, nós também não seremos atendidos. Como diz o versículo 13, Ele vai nos abandonar à dureza do nosso próprio coração e vai nos deixar seguir a nossa própria cabeça. Que nós façamos melhores escolhas, que saibamos exatamente o que precisamos fazer. Luz e paz. Bom dia, mas é um bom dia recheado de muito amor, na certeza de que eu preciso no hoje ouvir a Deus.